Boa tarde. Kleber, muito obrigado pelo convite. Grande prazer falar aqui. Espero conseguir trazer alguma coisa de útil aqui. E eu vou falar de chicletes, sapos e gigantes aqui. E tomara que isso faça algum sentido. Mais ou menos um ano atrás, eu tive a oportunidade de falar num evento que a CIT organizou aqui no centro de São Paulo, um lugar muito bacana. Lá a gente também estava falando desses temas, e lá a minha palestra começava perguntando assim, não sei se algumas pessoas que eu encontrei aqui estavam lá, também eu falei, você é o próximo chiclete? E na verdade, eu tinha lido, poucas semanas antes, um artigo que dizia que as vendas de chiclete nos Estados Unidos estavam caindo. Eu falei, mas por quê, né? E, através de lá um conjunto de pesquisas, etc., de observação nos pontos de venda, eles descobriram que a indústria de chiclete nada mais do que estava sofrendo uma disrupção digital, né? Por quê? A maior parte das vendas de chiclete se dá por impulso, né? Quando você está lá na fila, esperando para pagar, numa lanchonete, numa padaria, no supermercado. E hoje em dia, se você está numa fila, você está olhando para tudo, menos para o caixa lá do supermercado, onde é que está, ou você está olhando para o seu celular. Então, isso tem um nome, né? É um conceito chamado aí de darwinismo digital, né? Então, as empresas precisam se adaptar, só as que se adaptarem mais rapidamente e conseguirem fazer isso de maneira contínua, é que vão sobreviver. E aí, numa evolução desse conceito, né, essa questão de adaptação, ela está muito ligada à experiência. E eu posso fazer uma previsão aqui. Eu garanto que, independente da empresa na qual você trabalha, seja lá de qual for o segmento dela, seja lá de qual for o tamanho da sua empresa, tem alguém aqui que é o seu competidor. Vocês sabem quem é? São caras como esse aqui. Quem é esse cara aqui? É o Uber, né? E no que o Uber é competidor de cada um de vocês aqui? O Uber ele é competidor num novo padrão de experiência, né? O Uber, Netflix, que a gente comentou, Airbnb, esses caras eles trouxeram um novo paradigma de experiência para os usuários, para os clientes, para os consumidores. E esse é o nível de experiência que estas pessoas, nós, né, os seus clientes, os seus consumidores, esperam de você. Nada menos do que isso. Então, esse é o seu benchmark, né? E isso vale para qualquer indústria, qualquer uma, né? Essa frase aqui é de um cara chamado Brian Solis. Ele é um articulista, um analista bem famoso nesse mundo digital. Ele é americano. Recomendo aí que vocês sigam ele. Ele sempre traz conteúdo muito interessante. Ele que trouxe, né, essa analogia, eu achei perfeita. Tem um outro cara também que eu sigo no Twitter, leio muito do que ele escreve, esse cara chamado Brett King. E esse cara aqui ele foca na indústria financeira, especialmente bancos. Então ele está lá falando, né, como é que esse mundo está transformando a indústria financeira. Autor de best-sellers, etc. E esse cara falou, olha, a uberização do mundo, né, não é criar uma app bacana para cada setor. Na verdade, é você conseguir criar interações, experiências ótimas, experiências fluidas, sem ruído, fazendo uso intenso de tecnologia, sem precisar de seres humanos. Isso é esse conceito de uberização. E já que a gente está falando aqui de indústria financeira, está aqui um quadro de algumas startups atuando no mercado bancário. É muita gente, tem muito mais do que isso, infinitamente mais. Provavelmente vocês já viram quadros como esses, né? Existem quadros desse tipo para praticamente qualquer indústria. Eu poderia pôr aqui as startups do mercado de seguros, do mercado de pagamentos, do mercado agropecuário, de manufatura, qualquer um, fitness, health, né? A quantidade dessas soluções é muito grande. E no mercado financeiro não é diferente. A gente está vivendo um texto, aí, inclusive do próprio Brett King, falando que a gente está vivendo a renascença, né, da fintech, financial technology.
E tanto que, talvez alguns de vocês tenham visto isso, ano passado, esse cara aqui, ele é o CEO do JP Morgan, é um dos maiores grupos financeiros do planeta. Na carta dele para os acionistas do banco ano passado, ele disse lá, the Silicon Valley is coming, não era o inverno que estava chegando, era o Silicon Valley. Ou seja, ele está falando, olha, a gente como banco, como instituição financeira, a gente precisa olhar para esse fenômeno, né, dessa inovação tecnológica que nasce e está sendo impulsionada pelas startups. Aí você fala, ok, né, o Silicon Valley está chegando, mas parece que não está chegando tão rápido assim, né? Aqui uma pesquisa recente do Citigroup, um outro grupo financeiro global gigantesco, que diz que nos Estados Unidos, o mercado que é para muita coisa e para fintech não é diferente, a referência ou benchmark, apenas 1%, né, de toda a receita gerada ali em consumer banking vem, né, já migrou para esses novos modelos digitais. 1%. A gente fala aqui, mostra aquele monte de startup, fala, nossa, os bancos estão desmoronando, né? Pô, mas é 1%. Então, tranquilo? Beleza? Então, opa, ainda bem, né? É 1%. Tem muito tempo para se preocupar ainda com isso. Não necessariamente. Vocês conhecem a história, né, do sapo lá na água quente, que a água, né, no início não está tão quente assim, então vamos lá, a água vai esquentando, uma hora o sapo morre e ele nem percebeu que ele morreu. E essa história do sapo aqui, a McKinsey contou ela com muito mais propriedade, né? Esse aqui é parte de um estudo da McKinsey, também lançado recentemente, em que a McKinsey ela coloca aqui essas duas curvas em S aqui, no qual ela analisa o comportamento, geralmente, das empresas que já estão estabelecidas versus as empresas que chegam ali criando uma disrupção no modelo de negócio. Então, as empresas já estabelecidas são a linha azul, verde, sei lá que cor é essa, e a outra eu sou homem, enxergo paleta de 16 cores só. E a outra linha vermelha ali são aquelas empresas que trazem o modelo inovador. Então, ele fala, ali no início, né, para a empresa que já está estabelecida, difícil você perceber que uma nova tendência está chegando. Hoje cedo, o Silvio Meira estava falando da indústria de telecom. O Skype foi criado em 2003. Em 2003, a internet era muito menos popular do que era hoje e provavelmente as indústrias de telecom tiveram dificuldade de enxergar que aquilo ali era uma tendência. O WhatsApp surgiu em 2009. Também o iPhone tinha sido lançado um ano antes apenas. Smartphones era um negócio que pouca gente sabia o que era. De novo, acho que as indústrias de telefonia falharam de identificar aquela tendência. Mas é muito difícil, né? Não vou culpá-las. É muito difícil naquele momento ali de você identificar alguma coisa e muitas vezes esse impacto ele é negligenciado. Depois, quando isso começa a crescer, né, você começa ali a ter a emergência, né, de um novo modelo. Então, hoje a gente fala muito da shared economy, né, a economia compartilhada, Uber, Airbnb, etc. Então, esse é um modelo validado, né, ele prova que ele funciona. Só que, de novo, as grandes empresas elas têm dificuldade de lidar com isso. É provável que elas tenham dentro delas, esse assunto é importante, né? Vamos incluir isso aí no backlog de um time de inovação. Vamos rodar uns brainstorms aqui, vamos tentar adicionar pensar num serviço, fazer alguma coisa. O problema é que para a grande empresa é muito difícil ela abrir mão, abrir foco, né? Abrir investimento do seu core business e direcionar isso para uma coisa totalmente diferente, para uma coisa nova. E aí é que está a armadilha. Aí é que está a armadilha. Porque se você, como grande empresa, se você perde muitas vezes esse momento, do momento da emergência do modelo, o que você vai fazer depois é tentar correr atrás de uma coisa que talvez você não consiga mais. Hoje, eu acho que ninguém aqui consegue acreditar que uma empresa de telefonia consiga convencer qualquer um de nós a deixar de usar um WhatsApp, um Facebook Messenger para usar alguma outra coisa que elas venham disponibilizar, lá uma app. Não faz, elas perderam a curva, elas perderam o novo modelo de negócio. Então, esse é isso cria, né, especialmente para as grandes empresas, um sentimento, um senso de urgência muito grande, né?
Tá aqui um cara de uma outra empresa que é referência, né, o CEO da Netflix, e ele falou ali, olha, não conheço caso de empresas que morreram, né, que faliram porque elas agiram rápido demais. Pelo contrário, né, as empresas, elas frequentemente morrem porque elas são muito devagar. O próprio Netflix é uma história, todo mundo talvez conheça aqui a história que a Blockbuster não quis comprar o Netflix. Né? Teve um determinado momento que a Blockbuster olhou lá para o Netflix e falou, esse negócio, né, de alugar vídeo, né, na época o Netflix não era streaming, ele alugava fitas, né, nem sei se era DVDs ainda, se não fosse, talvez DVDs VHS, entregava em casa e falava, não, isso não precisa, as pessoas não vão deixar de ir na locadora. Tá aí, né? O próprio Netflix tem um exemplo interessante. Eu falei, o Netflix não começou como streaming, mas ele teve a sacada de, no momento certo, abandonar todo o negócio dele, que era esse negócio de, eu vou a locadora virtual, e ir para um outro lado totalmente diferente, que era o lado do streaming. Então, era uma empresa que estava ali crescendo num modelo de negócio que estava se provando eficaz, mas eles anteciparam uma tendência, eles anteciparam um movimento ali, o crescimento da banda larga, né, a popularização dos dispositivos. Talvez as pessoas queiram assistir isso on the go, onde elas estiverem streaming. Vamos investir tudo, não vamos colocar isso numa linha auxiliar de P&D, de investimento. Isso vai ser a nossa missão core, né, a nossa missão principal, conseguir aproveitar essa nova oportunidade. E aí, né, acho que perguntaram aqui, né, antes ali, o meu colega ali da Bayer, ali, ele falou, poxa, é fácil para uma startup navegar nesse cenário. É óbvio que é. Né, a startup não tem legado, a startup é uma estrutura muito mais leve, muito menos engessada, muito menos processos, ela não tem nada a perder, então ela pode arriscar muito mais. Mas como é que a gente fala para uma empresa centenária, uma empresa global, né? Como é que esse gigante que está lá, né? Como é que você consegue... É possível você ter uma empresa que consiga, ao mesmo tempo, ser grande e ser ágil? A gente acredita que sim. Na verdade, é necessário que sim. Né? Caso contrário, elas estão condenadas a sumirem no momento que outros modelos de negócio, que outras experiências consigam superá-las. Isso tem um nome, né? Um nome que começou a circular mais recentemente no mercado, que é esse conceito de crescimento ágil, Agile Growth. Talvez vocês comecem a encontrar algumas referências sobre isso. Que, no fundo, isso aqui vai falar, olha, a indústria de TI, e todos nós aqui, eu acredito, ou pelo menos boa parte, são da indústria de TI, foi uma das que talvez mais se transformou ao longo dos últimos 30 anos. Silvio Meira falou isso muito aqui hoje cedo também. E muito da transformação da indústria de TI vem do uso, né, de trazer uma nova mentalidade para o mundo de TI, que foi a mentalidade que surgiu a partir das metodologias ágeis, do Lean Thinking. Então, a indústria de TI fez essa transformação. Né? Em alguns lugares fez mais do que outros, mas é uma jornada que a indústria de TI trilhou. O que a gente começa a ver hoje em dia é que essa cultura ágil, esse novo jeito de encarar os problemas, de resolver os problemas, de fazer o trabalho, ele começa a invadir as empresas de uma maneira geral. Então, 2, 3 meses atrás, eu estava num evento de Marketing Technology, né? Então, tecnologias para marketing, é um evento para profissionais de marketing. Um dos assuntos mais discutidos lá foi Agile Marketing. Então, era lá a galera do marketing falando em planning, falando em daily meeting, falando em Kanban, falando em fluxo, né? em trabalho puxado. Espera aí, é o pessoal do marketing, o pessoal do RH, das linhas de negócio. Então, esse alinhamento dessa mentalidade, porque isso é mentalidade, não é, agora eu rodo uma daily meeting, aqui eu sou ágil. Não, é toda uma forma diferente de você pensar, estruturar o seu negócio, aliado a todo esse novo conjunto de possibilidades que essas tecnologias digitais trazem, são a resposta para esse desafio de como é que eu consigo crescer, continuar crescendo de uma maneira ágil.
Se a gente for querer quebrar um pouco mais esse conceito de crescimento ágil, eu acho que dá para quebrar ele nessas 6 grandes áreas, né? Eu vou falar rapidamente de cada uma delas, e depois eu vou entrar em 2 aqui com um pouco mais de detalhe. Então, a gente está falando ali primeiro de estratégia. Então, eu consegui definir uma estratégia que seja única para aquela empresa, de novo, trazendo essa mentalidade ágil, não só de definir e revisar, é uma definição constante, né? Assim como no ágil o planejamento é constante, a estratégia também é constante. É muito mais um processo de aprendizado do que vamos nos trancar numa sala aqui por 3 semanas e sair com o nosso roadmap estratégico de 5 anos. Design, nunca isso foi tão crítico, né? A gente falou muito de experiência, então pensar nos seus serviços, nos seus produtos, colocando o seu cliente, o seu usuário em primeiro lugar. Tecnologia que, ao mesmo tempo que ela seja robusta para suportar a operação que você tenha, mas, ao mesmo tempo, ela não seja uma âncora para viabilizar a inovação. Execução, aqui, então, essa obsessão por agilidade, por otimização, né? A gente falou muito aqui de DevOps, de deployment contínuo, testes automatizados, isso está muito ali. Launch, então, essa mentalidade das startups de criar MVPs, de lançar, de aprender baseado em dados e fazer um ciclo contínuo de evolução. E dados, né? Acabei de falar, Analytics é a chave para tudo, né? Essa cultura de data-driven é um mandatório. Quando a gente olha de novo para esses benchmarks que a gente tem do ponto de vista de experiência, Uber, Netflix, Airbnb, e quem já teve a oportunidade de ver palestras desses caras, vocês vão ver que essa obsessão por dados faz parte do DNA da empresa, né? Então, as respostas passam por trabalhar em todas essas dimensões. Como eu falei, eu queria falar um pouquinho mais de 2 coisas aqui. A primeira é design. E, para falar de design, experiência, né, do usuário, quero contar uma historinha aqui. Então, em 1996, aquele cara ali, Nigel Newton, ele é editor, né, ele é dono de uma editora lá no Reino Unido. Chegou para ele um manuscrito de 15 páginas de um livro infanto-juvenil que já tinha sido recusado por 8 outros editores, que olharam, leram aquilo e falaram, acho que isso aqui não vai atrair esse público, não acho que essa é uma boa história. Esse cara não estava lá com essa paciência toda para ler esse manuscrito, e ele tinha uma filha, Alice, na época com 8 anos, e ele falou, na boa, a menina tinha acabado de aprender a ler, estava querendo ler muita coisa, ele falou, lê isso aí. E a menina foi lá, leu, e depois ela falou, nossa, papai, onde tem mais desse livro aqui? Eu quero ver, cadê o resto dessa história? E de tanto que ela insistiu, de tanto que ela falou, ele resolveu, então, publicar uma primeira edição desse livro. Deu lá 2.500 libras na época para o autor desse livro, publicou 5.000 cópias. Vocês sabem que livro é esse? Hoje, uma marca... Bom, para quem não sabe, esse é o Harry Potter, né? Ó. Pera lá, vamos. Sempre bom esclarecer, né? Sempre bom esclarecer. Uma marca hoje avaliada em mais de 20 bilhões de dólares. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina a importância de você, de fato, colocar o usuário no centro. Qual foi a diferença? Por que 8 caras antes tinham recusado e ele aceitou? Porque os outros 8 caras eram especialistas em literatura infanto-juvenil, mas eles não eram crianças, eles não eram a audiência alvo daquele livro. Quando uma criança leu aquilo, ela se encantou. Ah, mas que história bobinha, né, Paulo? Mas vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. Quantas e quantas empresas de vocês concebem novos produtos e serviços sem falar com os usuários alvo daquele produto, daquele serviço? Faz lá uma pesquisa, roda um focus group, né, e acha que isso é suficiente, faz um briefing, vamos fazer um brainstorming, um bando de gente inteligente aqui na sala, pô, né, todo mundo aqui estudou, certamente que nós vamos pensar em alguma coisa, e aí pensa em alguma coisa e de novo não testa, e aí investe muito naquilo e nada, e dá errado, né? Então, essa aqui é uma brincadeira de um dos líderes lá da nossa competência de User Experience dentro da Aceiteira, e falava,
Cara, é design centrado no usuário, não sentado no usuário, né? De fato, você precisa colocar o seu cliente no centro desse processo de pensar e testar suas soluções. Mas é pôr mesmo, é falar com essa pessoa, interagir com ela. E aí, esse mesmo cara, ele chama Jean, ele tem uma outra, ele também não gosta da palavra usuário, né? Ele fala, cara, quem tem usuário é traficante, a gente tem é cliente mesmo, né? Então, é importante isso. Segunda coisa que eu quero falar é de tecnologia. E olha, nunca foi tão difícil trabalhar com tecnologia, nunca foi. Eu não sei se algum de vocês já viu isso daqui. Tá? Esse gráfico aqui, ele chama The Marketing Technology Landscape. Ele é lançado todo ano por uma empresa ali chamada Chief Martech, e ele resume, numa imagem, as principais soluções existentes no mundo para suportar, de tecnologias ligadas a marketing, para suportar toda a jornada dos usuários e dos consumidores, né? Desde lá de criação de awareness, aquisição, e-commerce, retenção, conteúdo, tudo está aqui. Vocês sabem quantas soluções tem nesse gráfico aqui? Esse é o desse ano, foi lançado nesse evento que eu falei aí. 3.900 soluções, essas aqui são as principais. Sabe quantas soluções tinha 5 anos atrás? 150. 3.900. O cara até falou, ele falou, eu não sei como eu vou fazer no ano que vem. Eu não sei, acho que não vai caber aqui, numa imagem só. Esse é o cenário atual. Esse aqui é o cenário atual. Esse é o nível da complexidade para você brincar nesse jogo aqui que a gente está falando. Não bastasse isso, a gente tem os legados, né? Os sistemas legados. Tudo seria mais fácil se eles não existissem, mas nas empresas é impossível, né? Os legados estão aí. E aí eu me pergunto, numa situação desta, você ainda está discutindo se cloud computing faz sentido? É sério isso? Você não está desesperadamente já se movendo para a nuvem? Você não está desesperadamente pensando numa estratégia de APIs, tanto para que você consiga encapsular esse legado embaixo de uma camada de APIs e, com isso, acelerar o seu ciclo de desenvolvimento, ou permitir que você possa se integrar mais facilmente com o ecossistema daquela complexidade que existe lá fora? É sério que você ainda está discutindo se faz mais sentido você usar lá o seu data center, a sua empresa local, desenvolver coisas do zero da sua empresa, ou usar capacidades como a que o Google mostrou hoje aqui? Aquilo ali pode ser algo que vai impulsionar o seu negócio. Está lá, está disponível. E muitas empresas ainda estão lá naquela fase, talvez, da miopia, né, de, tá bom, mas não é a hora ainda. Será que você vai ter chance de falar quando é a hora? Então, aproveita que você está aqui, né, numa das empresas que mais dominam esse assunto. A Sensidia é a referência absoluta nessa questão de APIs. E se você não tem isso ainda dentro da sua empresa, passou da hora já, mas não perca a oportunidade de trazer esse elemento que ele é chave. Não há crescimento ágil sem APIs. Não há. Não existe isso. Você não vai sobreviver nessa jornada se você não tiver uma estratégia sólida de APIs. Essa é a única forma de você viabilizar isso, que no fundo é... E nós aqui na CIT, né, momentinho jabá aqui no final, a gente também tem uma abordagem organizada para esse processo de crescimento ágil, que a gente resume aqui no que a gente chama do nosso playbook, né, de crescimento ágil da CIT. Ele fala de estratégia, orquestração e implementação. Quem quiser saber mais pode me procurar depois para conversar. E, no fundo, assim, eu acho que esse movimento é para você conseguir dar pés ligeiros para esse gigante, né? Acho que para toda grande empresa, né, a obsessão é de que maneira eu trago aqueles elementos ali que eu estava descrevendo, né? De que maneira eu trago todas essas áreas aqui de conhecimento de uma maneira integrada. Nós, na CIT, temos uma abordagem para ajudar nisso, mas essa é a forma de você conseguir fazer com que esse gigante se mova mais rápido. Obrigado.